quem está entrando, boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos para mais um diálogo, mais uma conversa acerca das sobreexcitabilidades, né? E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre como lidar com isso, né? É aí um tema que tem se tornado um pouco mais de interesse, né, de pessoas que não só da área das altas habilidades, mas também de outras. Eu tenho recebido, assim, comentários, contatos de pessoas que trabalham na área do TEA, né, e que também têm se interessado por conhecer as sobreexcitabilidades. Então, é muito bom saber que outras pessoas de outras áreas também estão conhecendo, né, estão se interessando pelo tema. Para quem foi entrando, boa noite. Aliás, para quem está entrando, né, boa noite. E deixe-me ver aqui, estamos quase no horário, tá? Só mais uns instantes e já começamos oficialmente, né, a nossa conversa. E eu pensei, né, em começar a conversar sobre estratégias, né, de como lidar com as sobreexcitabilidades, porque um primeiro passo é a gente saber que existe. Esse é o primeiro passo de todos, né, a gente reconhecer uma determinada coisa. E depois que a gente reconhece que aquilo existe, né, seja em nós, seja em outras pessoas, é o momento de começar a pensar em o que fazer com isso, né? Então, são dois momentos distintos. Um primeiro momento que diz respeito a gente saber que uma determinada coisa existe e o outro momento, o que é possível fazer com ela, né, dentro das nossas condições. Para quem foi entrando, enquanto eu estava falando, boa noite. Giliard, querido, que bom ver você por aqui. Saudades de você, do Juan. Mas temos aí a tecnologia, né, pra gente poder se encontrar, mesmo que não seja presencialmente. Mas um grande abraço para você, um grande abraço pro Juan também, grandes amigos, né, estão aí presentes, fico muito feliz. Boa noite para quem foi entrando enquanto eu fui falando, né, eu estava falando, eu vi que várias pessoas foram entrando, então meu boa noite para todas e para todos. Sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um diálogo aqui, né, que a tecnologia nos proporciona. Muito bem, no meu relógio já estamos no horário, então vamos começar propriamente dito. Deixa eu só ajeitar um pouquinho melhor a minha cadeira. Aqui, aí. Agora estou mais confortável. Bom, então, começando propriamente dito nosso tema de hoje, que é sobre as estratégias para lidar com as sobreexcitabilidades. A primeira coisa a dizer em relação a isso é que trazer receitas, né? Receitas prontas. Olha, se acontecer isso, você faz aquilo, né? Não é esse o objetivo. Até porque isso não é possível, né? É impossível dizer, olha, se acontecer tal coisa, você faz assim, ou você faz assado. Isso é impossível porque são tantas variáveis que estão presentes em cada momento, em cada acontecimento da nossa vida, variáveis tanto externas quanto internas, né, variáveis relacionadas a quem nós somos e a tudo que acontece ao nosso redor, que faz com que seja muito difícil a gente dizer, olha, isso aqui vai dar certo, né? Faz assim, né, que vai funcionar. Mas é possível ter caminhos, né? Como eu sempre digo, é possível ter possibilidades. E é justamente com as possibilidades que eu trabalho. É com aquilo que é possível fazer e aí a gente faz e vê se dá certo ou não,
né? Porque pode ser que funcione muito bem e pode ser que também não funcione. Então, a perspectiva das possibilidades que eu quero orientar a minha fala de hoje. Eu vou trazer algumas possibilidades, né? E também um outro elemento da fala de hoje, além de eu trabalhar com possibilidades, eu também quero trazer questões mais gerais. Eu não vou adentrar hoje em algo tão específico de cada sobreaceitabilidade, porque só para falar disso iria uma outra live, né? Então hoje eu quero ficar no âmbito mais geral, né, de algumas coisas e comentar um pouco mais sobre elas. E dentro disso também, se vocês tiverem comentários, dúvidas, surgir alguma coisa que vocês queiram partilhar aqui com a gente, né, por favor, sintam-se todas, né, e todos muito à vontade para compartilhar. Exemplos, né, situações, porque isso enriquece bastante aqui o nosso encontro, né? Bom, então feito assim essas pontuações preliminares, eu quero começar pela seguinte questão, né? O que nós podemos fazer em relação às sobreaceitabilidades? A primeira coisa que a gente deve fazer, e aqui eu digo gente deve, tanto dentro da família, vamos pensar aqui, pais que têm criança superdotada, adolescente superdotado, adultos que são superdotados, profissionais da saúde, profissionais da educação. Aqui também vou pegar um âmbito bem geral de público. A minha fala hoje ela não é também tão específica para um público só, né? Eu não vou trazer algo específico só para famílias, ou só para adultos, né? Ou só para profissionais. Tem esse detalhe também. Eu vou falar um pouco em âmbito geral, inclusive para público. Então, a primeira coisa é discutir o conceito de sobreaceitabilidade. Nós precisamos saber o que é isso. Isso faz com que seja os pais que têm a criança jovem com altas habilidades, seja professores, professoras, seja profissionais da saúde, seja a própria pessoa superdotada na sua relação com outras pessoas que também são superdotadas. Nós precisamos falar sobre a sobreaceitabilidade, que daí se divide nas 5, né, nas cinco áreas. Nós precisamos compartilhar o que nós conhecemos acerca disso, né? E dentro aqui das minhas anotações, que ficam aqui do lado, por isso que eu olho, né, para cá, eu coloquei dentro disso as seguintes palavras, né? É preciso compartilhar as descrições das sobreaceitabilidades. O que isso quer dizer? A gente precisa falar não só o que é, né, isso é muito importante, mas falar das descrições, ou seja, falar das características de cada sobreaceitabilidade. Isso aqui é o básico, né? É o começo de tudo. Eu preciso saber o que acontece comigo. Então, isso cabe tanto para os pais, no diálogo com os filhos, os profissionais da saúde e da educação no diálogo com as pessoas que atendem, independente da faixa etária, e os adultos também, porque um adulto pode ajudar outro adulto superdotado. Então, esse diálogo acerca da sobreaceitabilidade é muito importante, é o primeiro passo, é a primeira estratégia para poder começar a lidar com as sobreaceitabilidades. Porque se eu não sei o que acontece comigo, é mais difícil eu desenvolver alguma estratégia para poder manejar o que acontece comigo. Então, essa clareza e essa distinção é o primeiro passo. Como que a gente faz isso? Através do conhecimento e através da partilha, né? Através da troca, do diálogo, né? Esse é o primeiro passo. Outra coisa que é muito importante e que já vem conectada com essa que eu acabei de falar é a seguinte: é muito importante que nesses diálogos, seja em qualquer uma dessas situações que eu já mencionei antes,
da pessoa adulta com a criança, com o adolescente, a pessoa adulta com outra pessoa adulta, é sempre muito importante colocar que ter sobreexcitabilidade, seja ela em qualquer área ou em várias áreas, né? Tem pessoas que têm, inclusive nas 5 áreas, ela tem sobreexcitabilidade nas 5 áreas, que essa característica faz parte dela. Isso é muito importante, né? Esse senso de pertencimento, ou seja, isso me pertence, isso é parte de mim, né? Ou quando eu vou trabalhar com a criança, com o adolescente ou mesmo com outro adulto, pensando para profissionais da saúde e da educação, ou numa conversa entre amigos, entre adultos superdotados, por exemplo, amigos, esse reconhecimento de que existe e de que faz parte. E outra coisa muito importante, que está tudo bem em ter sobreexcitabilidade. Isso não é um problema. A gente precisa, como estratégia, né, e aqui entra como estratégia, desenvolver a aceitação daquilo que nós somos. Isso já é uma grande coisa para prevenir problemas emocionais, né, dificuldades emocionais e sociais. Porque é muito comum que a pessoa que apresenta sobreexcitabilidade, ela encontre um meio social que vai dizer para ela que ela está errada no modo dela ser. A gente já vai chegar um pouquinho mais adiante sobre isso, né? Eu já vou chegar a falar um pouco mais sobre isso. Então é muito comum o desenvolvimento de um autoconceito negativo, autoestima baixa, né? Essa percepção de que eu sou uma pessoa que estou deslocada, né? Sou uma pessoa que sou errada, uma pessoa que, enfim, tem algum problema comigo, né? Isso a gente vai ouvir muito das pessoas e de diferentes maneiras, né? Em diferentes momentos, direta e indiretamente. Então é muito importante que os pais, que os adultos entre si, que os profissionais da educação e da saúde contraponham essa visão, né? E digam abertamente que essa característica de ser sobreexcitável, ou também a gente pode usar o termo superexcitável, que são sinônimos, faz parte e que isso não vai mudar. E aqui é muito importante também. Uma pessoa que apresenta sobreexcitabilidade, ela não vai deixar de apresentar sobreexcitabilidade ao decorrer da vida dela. Ela não vai, porque aquilo é parte dela, né? E isso é uma compreensão que é muito importante de ser trabalhada desde as crianças pequenas, principalmente quando há a identificação da superdotação na infância, e mesmo que seja feito depois, na adolescência ou até na vida adulta, não importa a idade, nunca é tarde para começar. Mas, pensando nas crianças pequenas que são identificadas, é muito importante que isso seja trabalhado desde o momento que ela sabe que é superdotada. Porque se ela é superdotada, ela tem sobreexcitabilidade, né? E aqui eu quero aproveitar e dizer que o quão importante é a formação profissional. Eu já venho dizendo isso, né? Sempre, mas eu sempre aproveito a oportunidade de reiterar isso. Profissionais que trabalham com pessoas superdotadas precisam compreender da sobreexcitabilidade, porque é parte da vida da pessoa superdotada. E ela não vai deixar de ser superexcitável ao decorrer da sua vida, né? Então, a gente precisa desenvolver, inclusive, estratégias para lidar com isso. E, nesse sentido, então, essa é a primeira estratégia, eu diria, né? A primeira estratégia engloba o conhecer sobre, independente da idade, mas começando quanto mais cedo, melhor, né? Porque dá mais chances para essa pessoa desenvolver recursos já desde criança, né, dentro disso, o que não impede a pessoa já adulta de fazer isso, né? Não é porque a pessoa já é adulta que, então já não tem mais o que fazer, muito pelo contrário,
né? Mas, enfim, né? Esse é o primeiro passo, vamos dizer assim. Temos aqui uma pergunta, deixa eu ver. Boa noite. Você poderia dar exemplos de sobreexcitabilidade em crianças pequenas? Bom, se eu for entrar nisso, eu vou acabar falando um monte de coisas, porque tem muito a ser dito, né? E vou acabar deixando de falar aquilo que eu preparei. Mas, embora eu não vá responder a sua pergunta aqui, eu vou indicar o seguinte para você. No meu site tem um texto que está lá dentro da aba textos, tá? E lá tem um texto especificamente sobre isso que você perguntou. Especificamente, a sobreexcitabilidade nas crianças pequenas, né? A sobreexcitabilidade dentro da superdotação nas crianças pequenas. Então, eu vou pedir licença para você para não responder a sua pergunta, porque eu me conheço, eu sei que eu ia falar um monte. E ia tomar muito do tempo da live de hoje. Então, eu indico esse texto para você que responde bem essa sua pergunta. E também depois, se você quiser, me manda uma mensagem no inbox aqui do Instagram, que a gente daí conversa lá no inbox. Aí lá eu consigo também responder melhor para você, se você quiser alguma coisa de ordem mais específica, tá bom? Bem, vou continuar então pontuando, né, as estratégias, que até agora eu falei só de uma, né? Ó, já são, no meu relógio aqui, já são 19h15, ou seja, eu fiquei 15 minutos praticamente em uma estratégia. Vamos para a próxima. Outra estratégia muito produtiva para trabalhar essas questões todas que são levantadas, né, pelas sobreexcitabilidades, é concentrar nos pontos positivos. Tá? Isso mesmo, é concentrar nos pontos positivos. O que isso quer dizer? Eu até vou partilhar com vocês aqui o que eu anotei. Ó, quer dizer o seguinte: discutir os pontos positivos de cada sobreexcitabilidade, né? Porque são as 5. A partir do momento, aliás, que se introduz o que é a sobreexcitabilidade. Não basta a gente saber o que é a sobreexcitabilidade. Não basta explicar para as crianças, os adolescentes, ou enfim, o que é a sobreexcitabilidade. A gente precisa mostrar quais são os pontos positivos de cada uma das 5, né? E apontar os benefícios que é ser uma pessoa com sobreexcitabilidade. Isso é muito importante, porque, novamente, né, aqui eu puxo o fio da minha fala da estratégia anterior. É muito comum que se olhe para os aspectos negativos das sobreexcitabilidades. Até porque, muitas vezes, algumas sobreexcitabilidades, em conjunto com vários outros fatores, pode trazer um sofrimento psíquico bastante intenso, inclusive. Então, por conta desse sofrimento que se associa com as sobreexcitabilidades, e isso gera uma ideia de que as sobreexcitabilidades possam não ser positivas, né, para a nossa vida. Existe esse fator, sim, que é um fator que demanda muito a nossa atenção, sem sombra de dúvida. Mas a gente precisa olhar o lado positivo das sobreexcitabilidades, que é algo muito grande, né? É muito grande esse lado positivo de ser uma pessoa super excitável. Pode, a princípio, não parecer isso, mas é. Então, nós precisamos localizar esses pontos positivos, trazer para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, nesses diálogos, nessas conversas, né, nesses espaços de partilha que podem se dar em qualquer lugar, dentro da família, nas escolas, em ambientes terapêuticos, né? E aqui eu também faço, novamente, um adendo com relação à formação profissional.
Os profissionais da saúde precisam compreender das sobreexcitabilidades para atender adequadamente o público com altas habilidades de superdotação. Porque senão, é muito facilmente a pessoa, aliás, a pessoa que não conhece de sobreexcitabilidade, ela vai confundir muito facilmente as manifestações da sobreexcitabilidade, que são indicativos, na grande maioria das vezes, de saúde mental com transtorno. A sobreexcitabilidade, ela tem muito mais um peso na saúde mental da pessoa do que no adoecimento. Só que é muito facilmente confundido quando o profissional não compreende daquilo que está se manifestando à sua frente, né? E aqui eu digo qualquer profissional da saúde, não só da psicologia, mas áreas que trabalham com saúde mental como um todo, né? Então, existem muitos benefícios em ter sobreexcitabilidade. E eu mencionei, vou mencionar aqui com vocês alguns dos que eu anotei aqui. A pessoa com sobreexcitabilidade é uma pessoa sempre com muita energia. Isso é ótimo, gente. É muito bom ter muita energia, né? Porque quando você tem muita energia, você tem ânimo para fazer coisas, para realizar coisas, seja em qualquer área. Daí essa energia ela vai muito para a área de interesse, ela vai muito para o tipo de sobreexcitabilidade que ali está envolvida. Mas as pessoas com sobreexcitabilidade são pessoas que têm muita energia. E quando que isso vai ser uma coisa ruim, uma coisa negativa? É uma coisa ótima, né? Claro que o que fazer com essa energia é outra história. Mas são pessoas que têm muita energia. São pessoas que sempre são muito entusiasmadas. Gente, as pessoas superdotadas, elas são pessoas entusiasmadas. O que faz com que a pessoa superdotada perca a sua motivação e possa até mesmo migrar para adoecimento psíquico são N fatores, mas não por causa da superdotação. Porque a superdotação em si, quando a pessoa tem um ambiente favorável para o seu desenvolvimento, a gente vai conviver com pessoas entusiasmadas a grande parte do tempo. O que não quer dizer que a pessoa vai ser entusiasmada 24 horas por dia. Claro que não. Tem dias que a gente está, sim, mais triste. Tem dias que a gente não está muito legal. Isso é parte da vida. Nós somos mortais, né? Como qualquer pessoa. Tem dia que a gente não está muito bem mesmo. Mas a sobreexcitabilidade gera esse entusiasmo pela vida. Por exemplo, o entusiasmo por aprender coisas novas o tempo todo, o entusiasmo por criar coisas, não só na área artística, mas pense em criatividade em todas as áreas. Entusiasmo, energia, isso vem da sobreexcitabilidade. Outra coisa positiva, outro ponto positivo é a sensibilidade, né? Ó, aqui eu acabei de ver aqui um comentário que é o seguinte, tem muito a ver com o que eu acabei de falar, ó. Me chamam de eufórica. É isso mesmo. As pessoas com sobreexcitabilidade muitas vezes ficam eufóricas com a vida. Tem um prazer em fazer uma coisa, né? Que se sentem pelas quais se sentem interessadas, né? Coisas pelas quais se sentem interessadas. E é positivo ser uma pessoa eufórica, é positivo ser uma pessoa entusiasmada. O mundo gira, o mundo vai para frente, né? Quando a gente tem essa energia. Que está também associada à sensibilidade. Aqui é um outro ponto, né? É positivo. Ser sensível. A pessoa sensível, ela capta coisas, capta nuances que os outros não percebem. Isso, gente, é fundamental. Quando isso se associa com inteligência intrapessoal e interpessoal, o mundo não tem limites, né? O mundo se abre para a existência, né? Então, esse é um outro ponto extremamente positivo da sobreexcitabilidade.
Outro que eu coloquei aqui, um senso estético, a sobreexcitabilidade, principalmente a sobreexcitabilidade sensorial e a imaginativa juntas, ou mesmo a sensorial que não esteja junta com a imaginativa, gera um senso estético refinado. O que é senso estético? É você enxergar a beleza nas coisas. Tem coisa mais, assim, que eu diria... Deixa eu ver se eu encontro uma palavra para expressar o que eu quero dizer. Tem coisa mais desanimadora do que você se deparar com uma pessoa que não vê beleza nas coisas? É uma coisa, assim, desesperadora. Pra mim, a pessoa... Eu me deparar com pessoas que não vê beleza em nada. É muito triste isso. A vida não tem cor. A vida não tem... Né? Parece que a vida não tem justamente vida. Parece que a vida tá morta. Né? Tem pessoas que parece que já estão mortas, mesmo estando biologicamente vivas. Né? Então, ou seja, esse senso estético vem da sobreexcitabilidade. Curiosidade, claro, é um outro ponto extremamente positivo. Que tem a curiosidade, ela é extremamente influenciada pela sobreexcitabilidade. A tenacidade, né, é um outro elemento muito positivo que tem a ver com as sobreexcitabilidades. A empatia. A empatia, ela tem uma relação estreita com as sobreexcitabilidades, principalmente a sobreexcitabilidade emocional, né? A autoconsciência, a sobreexcitabilidade nos favorece o desenvolvimento de autoconsciência. Então, aqui eu elenquei apenas alguns pontos positivos, mas tem mais. Tem vários outros. Aqui eu poderia falar uma live inteira só de pontos positivos, mas eu selecionei apenas alguns. Então, concentrar nos pontos positivos da sobreexcitabilidade é uma estratégia para lidar com ela. Com ela aqui que eu digo em qualquer um dos 5 tipos, né? Vamos dizer assim. E eu vi que teve alguns comentários enquanto eu fui falando, então eu vou só voltar aqui para ver se tem alguma pergunta e eu já continuo no próximo ponto. Então só um instante, gente, que eu tô voltando aqui os comentários. Só um pouquinho. Tá. Só um instante que eu estou olhando. Aqui. Tem um dos comentários que eu acho que é muito interessante para isso que eu acabei de trazer, que é o seguinte, ó. E eu, né, no caso, sou chamada de acelerada. Né, ou seja, aqui apareceu a palavra euforia, né, e agora a palavra acelerada. Isso é muito comum. Tá? Eu quero comentar essa palavra porque é muito comum que as outras pessoas interpretem essa euforia, esse entusiasmo pela vida, essa energia, essa vontade de viver, de criar, né? Esse prazer todo, porque é um prazer, é uma satisfação muito grande, com, nossa, mas você é uma pessoa acelerada, seja do pensamento, né? Uma aceleração do pensamento, seja também de outras coisas. Porque o ritmo, realmente, ele é muito diferente, né? A pessoa que tem sobreexcitabilidade, ela tem um ritmo maior. No sentido de que ela funciona mais rápido, entre aspas, comparado com quem não tem sobreexcitabilidade ou tem num nível muito baixo, né? Aqui, não necessariamente que a gente vá dizer que, nossa, tem uma pessoa que não tem nada de sobreexcitabilidade, mas que muitas vezes é um nível tão baixo que isso não é o suficiente para a pessoa mostrar, né, para ela apresentar características de sobreexcitabilidade. E para essas pessoas, né, quem tem uma sobreexcitabilidade mais destacada é justamente vista como uma pessoa estranha muitas vezes, né? Aquela pessoa que aparece, aquela pessoa que justamente parece que é acelerada, que é muito rápida, que, enfim,
é tudo isso, né? Que é eufórica. E vejam que isso tudo tem o seu tom pejorativo, né? Não é um elogio, muitas vezes, né? Curiosamente, não é visto como pontos positivos, né? Uma pessoa entusiasmada com a vida, por incrível que pareça, é muito comumente que ela não seja vista como uma pessoa com um ponto positivo. Nossa, que bacana, né? Essa pessoa entusiasmada. Não, muitas vezes ainda ela é vista como uma pessoa estranha, né? Nossa, o que tem essa pessoa que é tão entusiasmada, né? Quase que isso. Aqui a gente tem um comentário que é assim, ó. A motivação é grande, mas a frustração também, não é? Intensidade para os dois lados. Sim, porque na verdade não é que são dois lados, é tudo junto. Então é intensidade para tudo, né? Intensidade, sim, para todas as coisas, porque todas elas estão juntas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa que eu tô subindo aqui os comentários. Aqui a gente tem uma pergunta que é assim: precisa ser notado e sentir ciúmes pode ser também, né? No caso, em crianças. Sim, essa questão de ser notado tem uma relação muito próxima com a sobressetabilidade sensorial. Inclusive, é uma das características bem fortes da sobressetabilidade sensorial, a necessidade de ser visto, né, pelos outros. E a questão do ciúme é uma das emoções, né, que todos nós sentimos, e todas as emoções elas se potencializam quando há a presença de sobressetabilidade. Mas o ciúme é um tema interessantíssimo que valeria uma live só para falar dele, né? O ciúme dentro, né, do desenvolvimento da condição de superdotação. Aqui tem um comentário bem interessante com relação a isso, e que mostra um outro ponto dessa questão do aparecer. Ó, no trabalho, comentam que quero aparecer. Isso é muito comum, tá? As outras pessoas também, elas interpretam em grande medida que a pessoa superdotada quer se aparecer, ela quer se mostrar, ela, digamos, quer estar em evidência. Então aqui a gente tem duas situações que é bem importante delimitar. Existe, sim, pessoas superdotadas, principalmente aquelas que têm sobressetabilidade sensorial elevada, elas buscam mais estar em evidência nas suas relações afetivas, né? Elas buscam mais o olhar da outra pessoa nas relações amorosas, nas relações afetivas. Quando eu falo amoroso, aqui ampliem para qualquer tipo de relação. Entre pais e filhos, entre professores, estudantes, entre amigos, namorados, casais, todo tipo de relação amorosa, tá? Então existe essa situação. Mas existe uma outra situação, que é quando a pessoa superdotada, nesse entusiasmo todo, porque aí a pessoa é entusiasmada, ela quer fazer um monte de coisas, né? Mas ela não quer fazer isso para se aparecer para os outros. Ela quer fazer porque ela gosta. Porque ela se sente bem em fazer, por exemplo, um trabalho de excelência, né? De fazer o melhor possível, de dar o seu melhor. E é claro que isso vai aparecer. É inevitável que não apareça em qualquer meio social quando uma pessoa se destaca em algo. E é muito comum que as outras pessoas digam que esta pessoa quer se aparecer. Mas nem sempre é isso. Eu diria, pela minha experiência com do trabalho com pessoas superdotadas, a imensa maioria das vezes, a pessoa superdotada não está preocupada em se aparecer. Ela não está fazendo aquilo para se aparecer para os outros. Ela faz aquilo justamente daquele modo, com aquela excelência, porque ela se sente bem em fazer aquilo com o maior nível possível. Mas isso é interpretado de forma pejorativa muitas vezes, né?
entanto, isso ocorre que faz com que muitas vezes as pessoas superdotadas, e aqui independente da idade, comecem a mostrar menos o seu potencial, mostrar menos os seus talentos e se nivelem com a média, vamos dizer assim. Eu não gosto muito de usar esse termo média porque parece que homogeneiza. Nossa, como é que é a palavra? Homogeneizar, né? Parece que deixa tudo homogêneo. E mesmo dentro do que se diz média, as pessoas não são iguais. Mas por falta de uma palavra melhor, eu usei essa. Então, existe um processo muitas vezes de nivelamento, que é o quê? Eu mostro isso aqui, mas o meio que eu tô só chega até aqui. Então, eu diminuo para poder nivelar com o meio social. Justamente para muitas vezes evitar essas violências psicológicas que são perpetradas diariamente nas relações sociais, né? Existe muito de violência psicológica contra a pessoa superdotada, né? E por que isso acontece? Bom, aí valeria também mais uma outra live só para falar de violências psicológicas do meio social, né? A gente tem mais uma pergunta que ela é assim. Uma vez você citou que a sobreexcitabilidade psicomotora pode causar tiques motores. Como lidar com isso? Bom, quando a gente tem a situação do tique motor, que muitas vezes também é um tique nervoso, né? Oriundo de sobreexcitabilidade psicomotora, primeiro de tudo, isso não está relacionado unicamente com a questão psicomotora, mas com a questão emocional junto. Então, a gente tem... O que é o tique? O tique é uma descarga de energia, né? A energia é tão grande que ela precisa ir para algum lugar. Então, muitas vezes, dependendo da pessoa, claro, isso ocorre com um tique, né? Outra questão importante é que esse tique, essa energia, né, que se manifesta nesse tique, não é só psicomotora, mas também emocional. Então, a gente também, em grande medida, tem a presença de ansiedade. Então, o tique, ele é uma descarga involuntária, né? Porque todo tique é involuntário. A questão é a gente localizar qual é a causa. Tem tiques que são de ordem neurológica, que aí não tem necessariamente a ver com sobreexcitabilidade psicomotora, mas muitas vezes com alguma outra questão diferente, né? Mas é uma descarga de energia. O que a gente precisa fazer, não só em relação a isso, mas em qualquer outra manifestação de sobreexcitabilidade que venha nos incomodar, né? Que venha trazer um incômodo. Primeiro de tudo, a gente precisa tomar consciência do que está acontecendo. O que me gera, né? Quais fatores estão envolvidos na situação? Porque, ok, eu posso ter a sobreexcitabilidade, mas essa sobreexcitabilidade está em constante contato com outras situações. Então, é muito importante uma análise do ambiente externo e também interno, para ver o que desencadeia essa superexcitação psicomotora. Porque uma coisa importante das sobreexcitabilidades, né, das 5 áreas que a gente precisa saber, é que elas fazem parte da gente, mas elas são, digamos, elas iniciam a sua manifestação em contato com a realidade. Eu vou dar um exemplo que me ocorreu aqui para fazer uma comparação, só para a gente poder visualizar isso melhor. Por exemplo, as nossas pupilas dos olhos, né, elas têm a capacidade de dilatar quando é necessário, conforme for a quantia de luz, certo? Então, as pupilas se contraem ou se dilatam. A gente não percebe isso conscientemente, porque é um ajuste automático do corpo. A gente não precisa dar a ordem consciente para a nossa pupila dilatar, por exemplo. A sobreexcitabilidade é algo muito parecido. A gente não precisa dar uma ordem consciente, né, para que a sobreexcitabilidade se mostre. Ela se mostra conforme os estímulos. Então, nesse ponto que é importante a nossa consciência e também para que a gente discrimine
os estímulos que fazem com que eu me sinta super excitável em determinadas circunstâncias e não em outras. E aqui eu tô falando de estratégia, né? Essa autoconsciência, ela é uma grande estratégia que precisa ser trabalhada, porque a autoconsciência não é uma coisa que surge do além. A gente precisa trabalhar isso desde as crianças pequenas, durante toda a vida, né? Que tipo de estímulo ao meu redor desencadeia determinadas manifestações no meu corpo, né? Porque é tudo corporal, não só a sobreexcitabilidade psicomotora, todas as sobreexcitabilidades. Quer ver um exemplo? A sobreexcitabilidade emocional faz com que as pessoas superdotadas chorem com muita facilidade. Chorem com coisas alegres, chorem com coisas tristes, chorem com tudo, né? Por quê? Porque foi um estímulo, né? É um estímulo que se manifestou no corpo. O que é psíquico é corporal, sempre, né? Então, tudo que é psíquico é corporal. Não tem uma separação, né? Uma divisão entre, como se o psíquico e o corporal fossem coisas completamente diferentes. Tá tudo junto. Então, eu diria que basicamente, aqui de forma realmente muito básica, dá para começar a pensar, né, no que fazer a partir disso. A gente tem mais uma pergunta, que é assim: é possível ter essa excitabilidade e não ter altas habilidades? Sim, sem sombra de dúvida. Até porque a sobreexcitabilidade, quando ela foi estudada pelo Kazimierz Dabrowski, e ele fez um estudo extremamente amplo disso, e quando eu digo amplo, eu estou falando de décadas, né? A vida dele, sei lá, enquanto cientista, praticamente quase toda a vida dele foi dedicada a isso. Então, o que o Dabrowski percebeu nos seus estudos em torno dessa questão? Quais pessoas apresentam sobreexcitabilidade? Artistas, sem exceção, né? E nem todo artista tem altas habilidades, né? Então, artistas, pessoas superdotadas, pessoas que têm os ditos transtornos psiquiátricos, tá? Por falta de palavra melhor, eu vou usar essa. Não gosto dessa palavra transtorno porque ela se tornou muito pejorativa, né? Mas por falta de outra melhor, eu vou usar essa. Exemplos. A pessoa com TDAH tem sobreexcitabilidade. A pessoa com TEA tem sobreexcitabilidade. E aí ampliem para todos os transtornos de neurodesenvolvimento. E para todos os outros tipos de transtorno, que são chamados de transtornos mentais, que eu também não gosto desse termo, né? Mas na falta de outro melhor, por enquanto, eu falo esse. Então, todas essas pessoas apresentam sobreexcitabilidade. E nem todas elas são superdotadas. Por que a sobreexcitabilidade está presente em outras pessoas que não as superdotadas? Porque trata-se de uma condição de desenvolvimento. Tem a ver com o desenvolvimento humano em amplo âmbito, né? E não é apenas circunscrito às pessoas que têm a condição de superdotação. Temos aqui uma outra pergunta. Sentir ciúmes da professora, dos amigos, também pode ser? Bem, pessoas em geral sentem ciúme, né? Como eu disse um pouco anteriormente, o ciúme é parte da nossa vida emocional como um todo, independente da condição que a pessoa tenha. O que pode acontecer é que, devido às sobreexcitabilidades, dependendo de quais sejam e também dependendo de uma série de outros fatores, esse ciúme pode ser muito mais intenso, né? Vamos dizer assim. Mas isso vai depender muito mesmo de cada pessoa, de uma série de fatores, para além, inclusive, das sobreexcitabilidades. Mas, sem sombra de dúvida, as sobreexcitabilidades potencializam as emoções como um todo, né? Não só o ciúme, mas outras emoções também. Deixa eu ver, gente, se tem mais alguma pergunta, senão eu sigo. E olha que eu só falei até agora de 2 estratégias, mas tudo bem, vamos lá. Porque o importante também é esse diálogo, né? Ele é tão importante quanto aquilo que eu trago para partilhar com vocês, né?
Deixa eu ver se tem mais comentários. Aqui temos um. Patrícia, já temos assuntos para muitas lives sobre esse estudo da sobrecitabilidade. Vamos esperar. De fato, né? Cada vez que a gente conversa, que a gente dialoga, aparecem mais temas, aparecem mais coisas. Isso é muito excitante isso, né? Eu me sinto muito entusiasmada com isso. Essa abertura, né? Essa coisa, nossa, dá para eu estudar mais sobre isso. Porque tem mais aquele outro. Nossa, isso é muito maravilhoso, gente. É uma maravilha ter sobrecitabilidade, né? A sobrecitabilidade nos permite esse maravilhar-se com o mundo, né? Só um instante, pessoal, que eu estou subindo aqui os comentários. Eu vejo que tem vários comentários e eu não consigo ler todos, né? Em função do nosso tempo. Eu acabo deixando mais para as perguntas mesmo. Mas eu fico bem feliz de ver que vocês também estão trocando ideias, né? Por aqui, entre vocês. Isso é muito bom. Deixa eu ver. Aqui a gente tem uma questão que é assim. Mas e quando tem a excitabilidade e não quer aparecer? Aí se esconde no meio se esconde do meio, mas extravasa em tiques ou neuras? Bom, eu não vou dizer que isso acontece com todas as pessoas, mas é possível, né? Talvez para algumas isso ocorra, né? Porque são meios, né? São formas de lidar com aquilo que acontece consigo mesmo. Então, tem pessoas, por exemplo, que podem querer realmente mostrar o que elas são e como são, e tem outras que se recolham, né? E justamente não queiram aparecer de jeito nenhum, querem se tornar invisíveis, né? Vamos dizer assim. E isso, inclusive, é muito comum. Essa busca por invisibilidade, entre aspas, só que isso gera muitas vezes um sofrimento psíquico muito grande, porque não é que a pessoa quer ser invisível, é uma forma dela se proteger. Então ela está se protegendo contra alguma coisa que ela sente que não faz bem para ela. Porque o que menos as pessoas superdotadas querem é ser invisíveis. Isso em qualquer idade. Agora, se isso se desenvolve ao decorrer do tempo, aí a gente precisa ver quais fatores estão envolvidos nesse comportamento. Muitas vezes tem os fatores familiares, tem os fatores escolares, tem fatores de trabalho, dependendo da idade, né? Tem uma gama muito grande de fatores que faz com que a pessoa queira passar despercebida, mas geralmente esse é um mecanismo de defesa. E todo mecanismo de defesa gera em algum nível um sofrimento psíquico, né? Porque o mecanismo de defesa, em primeiro lugar, ele é inconsciente, em grande medida. Então a pessoa nem percebe que está usando aquilo. É diferente de quando a gente desenvolve estratégia consciente, que é o nosso tema de hoje, da nossa conversa. Tudo que eu estou trazendo aqui tem a ver com estratégias que partem da nossa consciência. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu tenho consciência da estratégia que eu estou usando. Isso faz com que eu não sofra por causa disso, porque parte de uma escolha que eu consigo organizar. Agora, os mecanismos de defesa, eles não têm essa característica, né? Eles são mecanismos que nós desenvolvemos para nos proteger, para proteger a nossa saúde psíquica, só que não passa pela nossa consciência. E aí a gente repete e não se percebe. E muitas vezes são mecanismos que nos trazem muito sofrimento, né? E que ao decorrer do tempo, isso pode desembocar, inclusive, em adoecimento psíquico grave, né? Um exemplo é a depressão. Transtornos de ansiedade, que hoje são os mais comuns, mas N outras condições também. Adoecimentos físicos, né, que é a psicossomatização. Então, é algo muito profundo, né, essa questão. Como que isso se mostra? Pode ser num tique? Pode, mas pode ser com N outras coisas. Por exemplo, dor de estômago, enxaqueca, dores musculares,
várias situações, né? Medos muito intensos, sem que eles sejam de fato correlacionados com a realidade. Preocupações excessivas, né? Aqui eu tô dando algumas características que a gente comumente encontra, inclusive, em vários tipos de transtorno, né? Como eu disse, não é a melhor das palavras usar transtorno, mas, por enquanto, eu ainda não tenho outra palavra melhor do que essa, né? E aí eu não gosto de repeti-la, mas ainda não tenho outra. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Deixa eu ver como é que tá nosso horário. Nossa, gente, já falta só 10 minutos pro final da live. Como passa rápido o tempo, né? Opa, deixa eu ver aqui. Aí. Deixa eu ver aqui. Porque eu não gosto de deixar perguntas sem serem respondidas. Então, por isso que eu acabo dando mais ênfase nas perguntas até do que eu trouxe para partilhar. Aqui tem uma pergunta muito interessante, né? É interessante de ser respondida, eu diria. Interessante porque ela é difícil pra caramba, né? As perguntas difíceis são as mais interessantes. Por que você não costuma falar transtorno? Bom, primeiro, pelo tom pejorativo que essa palavra tem. E pejorativo tem no sentido de que quando a gente estuda sobre a história da saúde mental no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, mas falando mais especificamente do nosso país, a gente tem uma história muito voltada para a doença mental, né? Hoje a gente já não usa mais esse termo doença mental, mas foi substituído por transtorno mental, né? Justamente na tentativa de resolver essa questão da doença mental ser vista como algo muito ruim. E isso associado com a outra palavra que a gente ouve com muita frequência nos diálogos do dia a dia, loucura, né? Então, qualquer tipo de transtorno mental é visto popularmente como loucura, e a loucura tem toda uma história que traz uma carga muito negativa para a loucura, né? Ou seja, a loucura, ela, ao decorrer de determinada época, não vou adentrar aqui em detalhes nessa questão histórica, mas ela ganhou não, né? Ela recebeu uma carga muito pejorativa de existência, né? Ou seja, não é bom ser louco, né? Não é positivo ser louco. E aqui entra também um aspecto moral muito forte, tá? As questões morais também participam muito da questão da loucura. Então, pegando a questão de loucura, doença mental, transtorno mental, ainda é tudo muito junto e misturado. E isso não está devidamente delimitado no imaginário popular, né? No imaginário da população como um todo. Então, quando se fala de transtorno, as pessoas associam imediatamente com loucura e imediatamente com a ideia de que a loucura é uma coisa ruim. As pessoas, muitas vezes, elas nem sabem o que é loucura, não sabem o que é transtorno mental. Mas existe um saber de senso comum que coloca toda uma carga muito pejorativa em cima disso. Por isso, esse é um dos motivos, né, que eu evito usar o termo transtorno, porque evoca esse imaginário popular da loucura, e da loucura vista como algo muito pejorativo, né? Algo muito, nossa, é muito ruim ter, por exemplo, loucura na família, né? O primo que enlouqueceu, a tia que enlouqueceu foi parar no sanatório, falando, né, de tempos um pouco anteriores, que havia os sanatórios, né? Antes da reforma psiquiátrica no Brasil. Então, é uma série de coisas que são bem complexas de serem trazidas assim à tona. E por isso eu disse que a pergunta era interessante, porque ela é difícil de ser respondida e ela demanda, né, todo esse resgate para a gente compreender.
Eu procurei ser bem sintética aqui, em função do nosso tempo, mas é mais ou menos, eu diria, por esse caminho, que eu não gosto de usar esse termo por conta dessas associações todas. Mas isso daria uma live também, para falar aqui das questões das doenças mentais e a sua relação com a superdotação. Deixa eu ver como estamos de tempo. Temos ainda mais uns minutos. Mais uma pergunta. As pessoas que têm sobreexcitabilidade são mais intensas? Tanto nas alegrias como nas frustrações? Sim. As pessoas que têm sobreexcitabilidade são intensas em todas as áreas nas quais ela apresenta sobreexcitabilidade, na emocional, quando ela ocorre com todas as emoções, né? Independente se são alegrias, se são tristezas, é tudo muito intenso. Outra questão, como direcionar essa sobreexcitabilidade nas crianças? Bem, esse é um dos objetivos que eu tinha hoje, mas eu só comecei a falar, né? Eu falei de 2 estratégias, mas aqui tem mais, né? Tem mais estratégias que responderiam melhor essa questão que você fez, tá? Temos aqui mais uma. Para não dispersar e produzir o que planeja? Ah, sim, compreendi, né? Foi uma pergunta complementar à outra, né? Bom, aqui uma pergunta bastante específica, né? É possível, sim, fazer um trabalho com relação a isso, mas eu não vou adentrar nesse momento, nessa resposta, não só por ela não ser específica, mas é porque o nosso tempo está quase no fim. Se eu começar a responder, eu não vou conseguir terminar. Então, por conta disso que eu não vou responder nesse momento. A live vai ficar salva? Eu acredito que sim. Nós temos a nossa colega, a nossa amiga, que é a Naira, que ela tem sempre salvo as lives e colocado no canal dela. Eu vi que ela esteve conosco desde o início, eu não sei se ela está ainda presente aqui conosco, mas eu acredito que ela consegue salvar para nós e depois disponibilizar no canal. Se você quiser, depois eu passo o link do canal dela. Só me manda um oi lá no inbox, que aí eu coloco para você lá o link. Outra questão, como ajudar a criança que tem excitabilidade a ter qualidade de sono? Novamente, é a mesma situação da pergunta anterior, é uma pergunta bem específica e, infelizmente, não teremos tempo para que eu possa respondê-la hoje. Temos aqui mais uma. Como ajudar o adulto com sobreexcitabilidade a ter qualidade de sono? A mesma situação. Eu acho que eu vou até anotar rapidinho esse tema, sono, né? Vou anotar, acho que valeria uma live sobre isso. Sono e superdotação, olha que legal. Acho que eu conseguiria abordar um pouco melhor esse tema numa live mais específica. A tentativa consciente de invisibilidade é mais característica em adultos? Não necessariamente, pode começar desde a infância. Desde crianças pequenas. Tudo depende do ambiente em que ela está e de quem ela é, né? Porque também vai depender muito dos perfis de personalidade de cada pessoa superdotada, que varia muito também, de pessoa para pessoa. Gente, deixa eu ver se tem mais aqui perguntas. Eu vejo que está tendo vários comentários, que bacana, que vocês estão podendo também trocar ideias, né, entre vocês, né, na verdade entre nós, né. Bom, acho que eu consegui chegar aqui ao final dos comentários, que eu não queria mesmo deixar perguntas, né, sem serem respondidas. Algumas ficaram em função do nosso tempo, mas que valem aqui como tema para lives futuras, né. Gente, nosso tempo está findando. O Instagram já me avisou aqui. Então, eu quero deixar uma boa noite para vocês. Muito obrigada pela presença. Eu consegui falar apenas de 2 estratégias, mas não tem problema. Eu volto aqui em outro momento e a gente conversa.